Pessoal, boa tarde a todos que estão presentes aí assistindo nosso webinar hoje. Né? Primeiramente, desculpe aí pelos minutos de atraso, tivemos uns probleminhas técnicos aqui de última hora, né? Mas eu tenho certeza que o nosso evento vai ser muito produtivo aí e muito interessante para todos. Mais uma vez, obrigado, né, pela presença de todos. Nós vamos ter hoje uma conversa aqui falando um pouquinho dessa safra, alguma perspectiva da safra seguinte. Nós vamos dividir o webinar aí em 3 blocos, né? Inicialmente, a Natália Caroli, que é líder de marketing do CTC, vai falar um pouco dessa safra que foi extremamente desafiadora, né? Que, por um lado, nós tivemos aí preços remuneradores, por outro lado, nós tivemos produtividade muito aquém dos últimos anos, né? Intensificada aí, provocada por uma seca expressiva, depois geada, incêndio em função de toda essa seca, quebrando produtividade, faltando muda, né, para plantio. Vocês conhecem muito bem essa situação. Natália vai dar um panorama dos resultados numéricos dessa safra até o mês passado, né, e um pouco de perspectiva de fechamento dessa safra em termos de produção de cana e também de açúcar, de ATR, né. Na sequência, o Mauro Violante. Mauro Violante, a maioria do setor conhece bem, ele é nosso gerente de desenvolvimento de produto e conhece muito aí de variedades, né, e a resposta das variedades às diferentes situações. Ele vai dar um panorama de como é que foi o comportamento das variedades CTC nessa safra, pontos positivos, pontos de observação, um pouco de manejo, de recomendação desses materiais, né? E nós vamos finalizar com o André Pessoa. André Pessoa é um amigo de longa data, um profissional extremamente respeitado, talvez o profissional, reputo que mais importante aí voltado para a agricultura do país. Sempre trabalhou muito na área de grãos, agricultura de um modo geral, e nos últimos anos, já há um bom tempo também, com foco em cana, né? É sócio fundador da AgroConsult, que é uma das principais consultorias agrícolas do Brasil, né? O André vai falar um pouco mais já com perspectiva da safra 22/23, do ano seguinte, da safra seguinte, e também vai comentar um pouco com a gente. Ele tem bastante experiência em grãos, então vai fazer uma correlação, um balanço aí de competitividade de cana com grãos em diferentes regiões aí do país, né? Goiás, Sudoeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, para ver como é que está se comportando isso e qual a perspectiva que tem essas questões da competitividade de grão versus canas aí na disputa por terra agrícola. Então, nós vamos deixar as perguntas para o final, né, para a gente poder dar uma sequência desse objetivo. Vocês podem ir mandando isso pelo chat. A Natália depois vai centralizar isso e, junto com o Mauro, que é o moderar as perguntas aí no final. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês virtualmente nesse primeiro webinar do CTC. A ideia é que hoje a gente apresentar um pouco dos indicadores de safra, né, acumulados até agosto de 2021, trazer um pouquinho do panorama do que está acontecendo, né, uma safra bastante desafiadora, como o Luiz já comentou, e trazer um pouco de perspectiva para o final dessa safra. Bom, para balizar toda essa apresentação e todos os indicadores que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente utiliza uma plataforma bastante conhecida por todos, que é a plataforma Benchmark do CTC. É uma base de dados que contém 15 anos de histórico, né, mais de 170 participantes, que representam cerca de 70% da moagem de todo o Centro-Sul, que nos traz uma segurança bastante grande, né, uma parrudez bastante importante em termos de dados, para trazer essa visão de safra para vocês, produtores, especialistas, pessoal de mercado, para trazer o andamento, para mostrar como que deve ser o acompanhamento da safra e como ela deve se finalizar. Além disso, essa plataforma ela gera uma série de conteúdos que todo cliente CTC que participa do Benchmark tem acesso, recebe todos os relatórios exclusivos aí mês a mês, além de outros conteúdos que a nossa equipe técnica produz e que é enviado aí periodicamente para que vocês tenham cada vez mais informação, seja dos indicadores, seja do que a nossa equipe técnica tem produzido junto no campo, aí no Centro-Sul, especialmente. Bom, então, antes de entrar nos indicadores propriamente ditos, né, os indicadores da safra 21/22, é sempre fundamental falar um pouquinho de clima, né? Falar como que o clima tem afetado
essa safra, né, o que ele tem trazido em termos de problemáticas e de desafios para a safra 21-22. Bom, então, primeiro ponto fundamental aqui da safra 21-22, assim como do ano passado, não é uma safra típica, novamente, é uma safra desafiadora, uma safra seca, mas não só seca, ela é duplamente seca, né, pessoal? Nós tivemos um acúmulo do déficit hídrico desde a safra 2021, então a gente vê aqui na curva laranja, né, não sei se está dando para ver aí, a curva laranja é o índice de pluviosidade, que as chuvas que aconteceram na safra 2021, quase em todo momento abaixo da média, que é essa área cinzenta atrás do gráfico, né? Então a gente vê que durante a safra 2021, uma safra seca, tivemos pouca acúmulo de água, e a safra 21-22 começa com essa herança, né? Aqui em abril, ela já começa com déficit do que aconteceu nas chuvas ali de verão, e que continua até hoje. Então a gente tem 2 safras aí de acúmulo de seca, e a safra 21-22 se torna ainda mais desafiadora por conta disso. Além disso, contando aí com um pouco de efeito climático também, coisas que a gente não consegue controlar, nós tivemos aí as 3 geadas no final de junho e julho, né, que abateu praticamente todo o Centro-Sul. Foram geadas severas que tiveram uma abrangência setorial, e que também trouxeram aí impactos em produtividade, que é o que a gente vai mostrar na sequência aí nos próximos slides. Bom, então entrando um pouquinho agora nos indicadores, né, são indicadores acumulados até agosto de 2021, eles já trazem uma boa ideia do desfecho, que deve ser a safra, né, mas que ainda são os acumulados até essa data. Bom, começando então pela produtividade, toneladas de açúcar por hectare, né, a gente vê que nessa safra é marcada por uma queda de produtividade bastante acentuada. Ela derruba o patamar que estava sendo estabelecido nas últimas 10 safras, ela se compara aí em termos de nível de produtividade à safra 2011-2012. Então a gente passa ali da casa dos 78, 75 para 72 toneladas, um número bastante baixo, aí haja vista o histórico. Olhando isso mês a mês, a gente verifica que esse comportamento ele aconteceu durante todo o ano safra. Então a gente chega a ter, no início da safra, entre abril e maio praticamente, quebras na casa de 10%, 12%, e a partir de junho, julho, com o efeito da geada, essas quebras começam a atingir patamares aí de 15%, 17%, 18%. Então, o início da safra é marcado muito pelo efeito da seca, né? O efeito de déficit hídrico e baixo acúmulo de biomassa, uma composição de canavial também bastante, que não pleiteou muito canas de primeiro corte, então a gente teve uma composição de canavial mais envelhecido, as colheitas de primeiro corte não foram tão intensas, né, por conta de um plantio menor da safra passada, refletindo então nesse ano, e por conta da seca. E mais no final do ano, no meio da safra, a gente tem ainda mais o impacto da geada, complementando esse impacto e essa quebra de safra, que deve, aí, no acumulado, chegar até agosto de 15%. Então, até o momento, a gente está falando de uma quebra de safra de 15% em termos de tonelada de açúcar por hectare. Regionalmente, esse indicador ele é igualmente crítico, né? A gente vê que, principalmente em São Paulo, né, tivemos uma queda de produtividade bastante pronunciada. O norte de São Paulo enfrentou não só a seca, mas também a geada, né, acabou atingindo bastante essa região. Não só as regiões tradicionais que acabam sofrendo com geada. São Paulo foi uma região, um estado bastante impactado, especialmente Ribeirão Preto, São José, Araçatuba, junto com a seca, né? A estimativa da UNIC é que cerca de 1 milhão de hectares foram atingidos pela geada, metade disso estava em São Paulo. Então, veja aí o efeito que tem tido em relação à safra passada, quebras aí em torno de 20%, São José com 25% de quebra. Entre cortes, o cenário não é diferente. A gente verifica aqui que as canas de primeiro corte elas tiveram uma menor. Estou apanhando aqui na televisão. Espera aí. Voltei. Então, as canas de primeiro corte, elas tiveram um menor impacto em termos de quebra, né?
porque acabaram pegando um pouco das chuvas que aconteceram no verão, porém as canas de terceiro, quarto e quinto corte, está voltando aqui. As canas de terceiro, quarto e quinto corte foram as de maior impacto, né? Com quebras aí na casa de 15%, 20%, uma vez que elas pegaram de forma mais árdua aí as 2 safras de seca. Falando um pouquinho agora também do perfil de colheita, a gente nota que esse ano safra, ele tem mais envelhecido. A gente vê aí nos primeiros 2 gráficos que a composição de colheitas de primeiro corte ela foi menor do que do ano passado. Então, isso reflete também em produtividade. Quanto mais envelhecido o canavial, maior o estágio médio de corte e menor tende a ser a produtividade, né? Tem um efeito correlacionado aí, né? A cada 1 ano que se envelhece o canavial, perde-se em média 10 toneladas de cana por hectare. E isso se reflete também em queda de produtividade. Esse aqui é o cenário do estágio médio de corte até agosto de 2021. A gente já vê um envelhecimento aí de aproximadamente 0,05 ano, né? Isso deve fechar no final do ano em aproximadamente 3,5, 3,6, estágio médio de corte. Então, mostrando também um canavial mais envelhecido por conta de um menor plantio da safra passada, que reflete na safra vigente. Bom, então, por outro lado, a produtividade teve um impacto bastante crítico, né? Quebras aí até um momento de 15%. Em termos de qualidade, medida pelos açúcares totais recuperáveis, né, em quilos por tonelada de cana, a gente vê um cenário bastante positivo, semelhante ao que foi ano passado, né, uma concentração de açúcar até agosto aí de aproximadamente 136 quilos por tonelada de cana. Então, é um patamar muito semelhante ao passado e que traz uma recuperada. A seca, por outro lado, ela acaba concentrando mais açúcar e dá essa recuperada no indicador geral. Mês a mês, o cenário teve grandes oscilações durante o ano. A concentração de açúcar foi muito parecida com o ano passado, que também por ser um ano seco, né, inclusive. E entre os estados, o comportamento aí não é muito diferente. A gente vê que praticamente o ATR se manteve estabilizado aí ao longo do ano até o acumulado de agosto de 2021. Com alguns pequenos aumentos e quedas aí, mas na média tudo estabilizado. Bom, e por fim, falando um pouquinho agora de plantio, esse aqui é uma estimativa que a Conab produz, essa é a estimativa feita no boletim de agosto de 2021. A estimativa de renovação dos canaviais deve ser entre 12% e 13% da área. Existe um grande desafio, na verdade, né, uma grande expectativa aí para o final da safra, né, e o início das chuvas, para saber como a gente vai conseguir evoluir nos plantios. A gente sabe que os plantios estão atrasados por conta do ano passado. Existe também uma expectativa grande para saber como que vai estar a disponibilidade de mudas, né, uma vez que as geadas acabaram dificultando um pouco aí algumas áreas que foram colhidas precocemente, para acabar não tendo a perda da geada que foi bastante severa, né? A gente acabou perdendo alguns viveiros, então existe uma expectativa aí em relação ao que vai ter de muda para esse final de safra, para fazer o plantio. Mas as estimativas até o momento é que a renovação deva ficar entre 12% e 13% da área. Bom, então falando um pouco agora sobre expectativas de fechamento, esse cenário de agosto, como eu comentei com vocês, ele já reflete muito bem o que deve ser o final da safra, né, uma vez que a gente já está com boa parte da safra colhida, até pela seca, né, isso acaba acelerando as colheitas. A gente fez um exercício aqui, especialmente para TCH. Essa daqui é a safra 2021 em laranja. Essa daqui é a safra em verdinho, é a safra 21, 22 até o momento. Fazendo a projeção, fazendo um exercício aqui, em que se mantém esses níveis de perda de produtividade, de quebra de safra, na casa dos 15%, a gente deve fechar a safra 21, 22 com uma produtividade de 68 toneladas por hectare, abaixo de 70 toneladas, que é um fato que há 10 anos não acontecia, né?
Fazendo um exercício mais otimista, em que as chuvas voltem e a gente recupere parte dessa produtividade perdida, né? A gente estima aí uma quebra de 12%, fechando aí em quase 70 toneladas por hectare. E num cenário pessimista, em que a gente continue com uma quebra semelhante aos 2 últimos meses, né, com efeito geada e sem chuvas, a gente fala aí de um fechamento de TCH na casa de 67 toneladas de cana por hectare. Extrapolando isso para a área que deve ser colhida nesse ano safra, a gente está falando de uma moagem final para a safra 21-22, entre 515 milhões de toneladas a 530 milhões de toneladas de cana. Então, são 70 milhões de toneladas a menos do que foi o ano passado, aí no Centro-Sul, que fechou em 600 milhões de toneladas. Bom, então, pessoal, finalizando aqui a apresentação e fazendo um apanhado do que a gente conversou, né? Essa safra é uma safra que está sendo impactada por eventos climáticos bastante severos, né? A seca acumulada por 2 anos safras e as geadas. A gente tem também uma composição de canavial mais envelhecida, por conta do menor plantio da safra 2021. E esse cenário deve se manter aí para 21-22, haja vista a expectativa que existe em relação à quantidade de muda que vai ter para a janela de plantio, e também a chegada das chuvas, né, para saber os períodos aí operacionais em que o pessoal vai ter disponibilidade e capacidade para fazer esse plantio. Até agosto, o TCH acumulado tem indicado aí uma quebra de safra de 15%, e a projeção aqui, esse TCH, no final da safra, chegue a 68 toneladas, caso nada aconteça, caso o cenário atual se mantenha. Em relação ao TR, ele se mantém no mesmo patamar da safra 2021 e deve fechar com essa mesma tendência na 21-22. Então, fazendo aquela continha que a gente sempre gosta de falar em toneladas de açúcar por hectare, a gente está falando de uma safra 21-22 com aproximadamente 9,5 toneladas de açúcar por hectare de fechamento. Então, contabilizando tudo isso, né, a moagem final que a safra deve apresentar deve ficar entre 515 a 530 milhões de toneladas de cana moídas. Uma quebra aí perto de 12% a 14%. Bom, pessoal, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço ao CTC a oportunidade, agradeço a equipe de marketing que organizou esse webinar, as equipes de campo do CTC que estão sempre também trazendo informações qualitativas para balizar esses números. E agora eu passo a apresentação do Mauro, que vai trazer vai desmembrar um pouco esses indicadores macro do ponto de vista de manejo varietal, e de como a gente pode otimizar esses resultados ou mitigar essa safra dramática que a gente está passando, né, do ponto de vista de variedades. Vamos lá, Maurão, passar aqui o microfone para você. Muito obrigado, pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Eu não consegui ver quantas pessoas tem, mas com certeza bastante, 170 pessoas, um número bom. Bom, pessoal, vocês devem estar, assim como eu, vocês devem estar bastante preocupados depois desses cenários apresentados pela Natália, né? Quem não se preocupa com o futuro, né? Quem é que não fica preocupado? Tem que se preocupar, não tem outra forma, né? Mas a gente pode, é lógico, com o entusiasmo que nós brasileiros temos, com a força de vontade e com a quantidade de tecnologias disponíveis, com certeza nós vamos conseguir driblar mais uma vez todas essas adversidades e aumentar nossos patamares de produção e fechar provavelmente dentro daquele cenário mais otimista, que não seja nesse ano, no próximo, né? Eu vim falar, eu sou Mauro Violante, para quem não me conhece, eu sou engenheiro agrônomo e estou aí no CTC já há quase 10 anos nesse meu retorno, há 16 anos trabalhando
com a cultura da cana-de-açúcar, e é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre indicadores de manejo varietal. Aqui eu vou puxar a sardinha, ele deve estar assistindo a gente lá, e mandar um abraço para todos, né, mas para o Dib, né, que é um entusiasta e sempre fala bastante sobre esse tema, né, o manejo varietal. E aí eu trouxe alguns indicadores que a gente sempre discute nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, né, a respeito de como otimizar a produtividade, quais indicadores, no que a gente deve ter atenção, o que nós podemos mexer para poder ter ganhos rápidos de produtividade. É essa daí mesmo. Então, a ideia é desdobrar um pouco do nosso benchmark para trazer esses indicadores de produtividade para vocês. O CTC, como todos sabem, é uma empresa brasileira, né, fundada lá em 1969, há 52 anos, para trabalhar no desenvolvimento de tecnologias para o setor sucroenergético, né? E ao longo do tempo, eu estava saindo das 4 linhas aqui, que a gente pode ficar situado. Ao longo do tempo, o CTC veio desenvolvendo boa parte das tecnologias que são usadas no setor. Então, a nossa vida é produzir tecnologia, é trazer inovação tecnológica para o setor. Só que hoje, de uma forma um pouco diferente do passado, né? A gente traz inovações na forma de soluções genéticas, porque nós entendemos que esse é o caminho para o aumento de produtividade e aumento da sustentabilidade. E, Mauro, mas como assim? A gente sempre fala, você estava falando de variedades de cana, cultivares de cana, e agora está falando de solução genética. Por que isso? Porque o nosso intuito é produzir novas variedades, cada vez mais competitivas e cada vez mais adaptadas, que tragam um aumento de produtividade. Nessas variedades, a gente conseguir fazer uma rápida introdução para que ela esteja contribuindo com o aumento de produtividade das áreas comerciais mais rápido do que o que a gente consegue com os meios habituais, dando assistência técnica de qualidade, de forma que a gente consiga, através desse aumento de produtividade e através do uso consciente dos recursos, otimizar os custos de produção, né, e trazer a biotecnologia aliado a tudo isso, fazendo com que tudo o que foi produzido não seja jogado na boca das pragas que vão comer a nossa produtividade, o diferencial competitivo que foi conseguido com todo investimento, com todo suor, com toda tecnologia. Então, por isso, nós somos uma empresa de soluções genéticas. A gente busca lançar novas variedades. Nós temos um time de representantes de vendas distribuídos em todo o Brasil, extremamente capacitados para atender boa parte dos problemas. Esses problemas que eles não conseguem resolver, nós temos uma equipe de assistência técnica que está sempre em crescente desenvolvimento e capacitação, para que a gente seja a referência e consiga resolver os problemas do dia a dia, aumentando a produtividade. Essa é a nossa cadeia de valor. Mas vamos parar de lero-lero, né, e falar diretamente do que é o assunto, que é como estamos manejando o nosso canavial, né? Quais as variedades podem contribuir nessa busca pelo máximo potencial produtivo, né? E aí vai falar, poxa, o Mauro vai começar a fazer propaganda das variedades CTC. Não. A ideia aqui é falar sobre indicadores e como nós podemos manejar melhor as variedades com base nos dados do Benchmark CTC, que é o maior programa de benchmark do mundo para culturas agrícolas, e, lógico, para a cultura da cana-de-açúcar, notadamente. Através do benchmark, nessa análise, eu estou trazendo para a gente nada mais do que dados de 5 safras, mais de 80 usinas que lançam seus dados ali, não vou dizer talhão a talhão, mas lançam seus dados de produtividade de cada variedade, em cada tipo de solo diferente, e em cada idade de colheita diferente, em cada mês de colheita diferente, né, o que totaliza um volume de algo em torno de 500 milhões de toneladas de cana processada no acumulado dessas 5 safras.
né? Então, vou trazer aqui para vocês alguns indicadores de manejo, né, acumulados até agosto de 2021. Tá? Já de antemão, vocês me conhecem, adoro sugestões, né, e críticas construtivas. Fiquem à vontade para depois me chamar e dar sugestões, porque é a primeira vez que a gente traz um formato como esse para apresentação e discussão. Né? O que nós buscamos, né, dentro dessa análise? Trazer indicadores que possam nos dizer o quanto a produtividade está sendo impactada e o quanto nós estamos, de alguma maneira, tirando competitividade das variedades, certo? E com o quê? Basicamente com 6 problemas que estão ali no nosso dia a dia, que é idade de colheita, por isso que eu estava puxando a sardinha para o Dib, que ele vive falando desses, na verdade ele fala de 14, eu trouxe só 6. Né? Idade de colheita, ciclo da variedade, maturação, alocação varietal, como essas variedades estão sendo manejadas com relação ao plantio num determinado tipo de solo, numa região em específico, como nós estamos trabalhando o manejo de doenças e de pragas, como nós estamos usando a biotecnologia como uma aliada para proteger o nosso cultivo aqui da broca, por exemplo, com as variedades BT. As características varietais são muito importantes, principalmente para aquelas variedades que nós vamos colher no meio da safra, no pico da seca, e que nós precisamos de uma resposta em termos de brotação e de manutenção, né, da planta viva em períodos de extremo déficit hídrico, e como a época de colheita, como nós estamos trabalhando a época de colheita das nossas variedades. Então, a ideia é trazer um resumo desses indicadores, para poder, no fim das contas, a gente dizer como o manejo varietal está afetando a produtividade do setor nesse ano, especificamente, né, nessa safra 21-22, em relação às safras anteriores. Com relação à idade, aqui eu trago uma curva de evolução da idade. É lógico que isso é muito estável, mas a gente sempre fica naquelas discussões, precisamos colher canaviais mais velhos, isso veio acontecendo, né? A gente saiu aqui de uma média de 10,7 meses de idade para a colheita, para no ano passado ficar na faixa de 12,7, e esse ano, como vocês puderam ver até pelos dados da Natália, nós não tivemos parada, as usinas trabalharam direto, uma efetividade agrícola muito alta, né, a não ser paradas obrigatórias para manutenção, não houve parada por chuva, né, um tempo de aproveitamento excelente, mas isso faz com que a safra caminhe mais rápido, né, à medida que caminha mais rápido, eu tenho que, de alguma maneira, transgredir o meu planejamento inicial e começar a colher áreas que estavam programadas para outra quinzena, para o outro mês, de maneira antecipada. E isso faz com que a idade média de colheita caia. Na média das últimas safras, nós estamos na faixa de 11,8 meses de idade. Mauro, mas o que isso representa do ponto de vista de produtividade? A gente primeiro precisa desdobrar esse número para entender, né, o que tem dentro daqueles 11,8. Basicamente, o que eu dizia, inclusive, da antecipação, a gente consegue ver aqui, quando a gente olha o aumento em relação à média das últimas 4 safras, de colheita de canas com idade de 9 a 10 meses, que saltou de 5% para 9%, e o aumento de área colhida com variedades de 10 a 11 meses. Isso é efeito da geada, é efeito de incêndio, e é efeito dessa aceleração da safra, né, pela falta das chuvas, pela perda de peso da cana, que faz com que a safra ande mais rápido. E aí faz com que a gente precise colher canas mais novas. Você vê que já tem uma redução da idade média de 12 a 13 meses e, notadamente, de 14 a 13, também uma redução já de 12% para 9%. Né? Então, a gente reduziu aqui 3% já, e isso são os dados acumulados até agosto. Pensando do ponto de vista de ATR, o que isso representa? Na média das últimas safras, se a gente pega aqui no eixo de baixo, nós estamos olhando os meses de colheita, então canas colhidas de 9 a 10 meses,
de 10 a 11 meses, quanto apresentava de ATR? No início de safra, no meio de safra e como tardio. O tardio ficou no meio porque é o nível intermediário de maturação, né? A gente sabe que o pico de maturação é agora em julho e agosto, e por isso a curva mais alta. Então, a gente vê que não tem principalmente para tardia e para cana de meio de safra, as variações são menos significativas quando a gente aumenta a idade, né? Mas elas são bastante danosas no início de safra, perdendo aí 4 quilos, no meio de safra 5 quilos de ATR, quando a gente sai de 13 meses de idade para 9. Se a gente pega aqui de 11 a 13, a variação é muito pequena do ponto de vista de ATR, né? E em TH, o que isso representa na média das últimas 5 safras, e aqui eu estou tirando a cana-planta, para a gente olhar só a soqueira, porque a cana-planta ela vai ter um efeito mais pesado, uma vez que a produtividade dela é mais alta, e essa cana a gente sempre colhe com idades, né, mais avançadas. A gente vai plantar em janeiro, fevereiro, o plantio de ano e meio representa mais de 60% do nosso plantio, e aí teria um peso maior. O que está representando, então? Opa, você volta aqui que eu volto? Aí, voltei. Então, o que isso representa, né? Nós temos aqui, em TAH, canas de 9 a 10 meses, colheitas de 9 a 11 meses na faixa de 9 toneladas de açúcar por hectare, canas de soqueira segundo, terceiro, quarto e quinto corte, uma média de 9 toneladas de açúcar por hectare. Quando eu venho para 12 meses, eu já tenho um incremento, quando eu saio de 11 meses para 12 meses, eu tenho um incremento de 0,6 tonelada de açúcar. No próximo mês, eu ganho mais 0,6, de 9,7 para 10,4. Então, nessa faixa, quando eu saio dos 11 meses aos 13 meses, é a faixa ótima de colheita, né, em que nós temos aí um ganho em relação a fazer uma colheita de uma cana de 9 meses de 0,5, 0,6 toneladas de açúcar. Esse é o preço que se paga pela antecipação, 0,6 a 0,5 toneladas de açúcar nessa cana, desse montante. Quando eu saio dos 13 meses para os 14 ou para os 15, é lógico que os ganhos são menores, e aí eu passo a ter um ganho de 0,2 toneladas para cada mês que eu avanço aqui com as minhas soqueiras, né, em idade. Bom, com relação à aderência agora, falando sobre aderência à recomendação das variedades quanto ao tipo de solo, quanto ao ambiente de produção, como nós estamos fazendo nossos plantios, como nós estamos usando o nosso recurso biológico, variedades, nos plantios, né? Basicamente, a gente vê que tem uma aderência àquela recomendação da bula, tá? Isso daqui, pegando cada variedade, a recomendação do IAC, da Ridesa, do CTC, né? E de outras siglas, né? A recomendação oficial da variedade, colhida ao longo das safras, essa é a média de aderência. Então, a gente tem uma média que gira em torno de 80%, veio reduzindo um pouco aqui nos anos de 2020 e 2021 para casa dos 78%, 76%. A gente precisa entender um pouquinho isso, né? Quais variedades são essas, porque provavelmente nós vamos ter impacto de produtividade. Com relação ao período de colheita, não é muito diferente, a gente tem uma aderência próxima dos 80%, e que até esse ano está um pouco mais alta, a aderência com relação à época de colheita da variedade. O que isso quer dizer? Se eu colho uma variedade média como a 7515 no período precoce, se eu colho uma CTC 9002, que é uma variedade tardia, como precoce, gera um erro de manejo e aí perde-se aderência. Tudo que eu colho de 9001 em abril, em maio, em junho, ela está como um manejo correto e fica como aderente. O que isso representa do ponto de vista de produtividade? Pegando a média das últimas 5 safras, colheitas de abril a novembro, e aqui sim, média de 5 cortes, o que isso representa? Quando eu tenho uma boa aderência, seja ao ambiente de produção, que aqui está escrito como alocação, tipo de solo,
ou, com relação à época de colheita, eu tenho uma média próxima de 10,7, 10,8 toneladas de açúcar por hectare. Quando eu faço manejo fora da recomendação de ambiente, eu saio dos 10,7 para 10,2, eu perco 0,5, eu perco meia tonelada de açúcar por manejar a variedade fora do ambiente que ela é recomendada. E eu perco 1 tonelada de açúcar, eu perco inclusive mais quando eu pego uma variedade precoce e colho ela como tardia, uma 6928, uma 9001 e colho ela lá no final de safra, né? Eu perco mais quando eu colho uma 7515 como precoce, né, do que quando eu erro o ambiente e coloco uma variedade que é para solo arenoso no solo argiloso. Então, eu tenho uma perda, na média das últimas safras, de 1 tonelada de açúcar por erro de manejo de colheita. E para essa safra, né, como que é? Bom, para essa safra, é lógico que o nível de produtividade cai um pouco, porque nós estamos falando dessas intensas secas, né, de ter perdido já um pouco de aderência com relação à idade, né? Então, eu tenho aqui média de 10 toneladas de açúcar por hectare. Quando eu erro o solo, eu não tenho um impacto muito grande. Mas quando eu erro a colheita, a época de colheita, o impacto foi ainda maior do que nas últimas safras. Muito provavelmente esse erro aqui, principalmente de colheita, aquelas variedades que não suportam entrar no período seco e que estão entrando agora em julho e agosto e que estão reduzindo a produtividade. E aí a gente tem que ficar mais preocupado ainda. Como essas variedades estão brotando? Como está a brotação de soqueira dessas variedades para que ela consiga formar um estande adequado para chegar ao período vegetativo agora e desenvolver, gerando um canavial produtivo para o próximo ano, né? Se a gente fizer, então, um raio-x, né, de percentual de colheita, né, dentro de cada terço da safra, se eu pego aqui tudo que foi colhido no início da safra, nas últimas 5 safras, 56% do que eu esmaguei nas últimas 5 safras foi de variedade verdadeiramente precoce. 26% foi de variedades tardias e 18% de variedades médias. As variedades médias, geralmente essas variedades com maturador, a gente consegue puxar elas para o início de safra sem grandes perdas. O grande problema é esses 26% de variedade tardia, que dependendo da variedade, a gente não consegue nem com moléculas mais agressivas chegar na maturação. No meio de safra é um pouco mais equilibrado e os danos são menores porque estão todas as variedades no pico de maturação. Aí o que a gente vai precisar entender é brotação de soqueira em período de déficit hídrico. E no final de safra a gente tem uma concentração maior de tardias, mas a gente sabe também que falta muita variedade tardia no mercado. Basicamente hoje o que a gente tem é CTC 9002, RB 975201, a CT 022994, que é uma excepcional variedade tardia, mas que está começando a crescer agora. E só, as outras variedades tardias, principalmente para ambientes melhores ou ambientes intermediários, são poucas as opções de variedades tardias. E a gente precisa trabalhar bem essas que a gente tem, porque o resultado delas realmente é diferenciado. E aí ainda tem, pasmem vocês, 16% de variedade precoce sendo colhida aqui no final. A gente está levando sorte porque os últimos 2 anos não foram floríferos, voltando em característica varietal. Se a gente tivesse um florescimento excessivo, nesse ano, os danos, imagine com flor e seca, como seriam os danos em produtividade para essas variedades florescidas. Para a safra 21, aumentou a quantidade de variedade precoce, nota-se que o setor tem tido uma preocupação em aumentar o percentual de variedades precoces no início, mas ainda temos aqui 22% de colheita de variedades tardias, e o meio bem distribuído, que aqui a gente tem inclusive as variedades que são primeiro corte, né, de maturação tardia, que é primeiro corte, que a gente traz esse primeiro corte para julho e agosto, para depois jogar no final de safra. Bom, e aí em termos de impacto, o que isso representa? No meio de safra, como está tudo no pico de maturação, fica um pouco bagunçado. Aqui nós atribuímos, eu vou focar em poucos exemplos, tá? Quando eu erro idade da variedade,
E quando eu erro a idade e coloco uma variedade precoce no meio. Quando eu erro a idade e coloco uma variedade precoce no meio, notem vocês que a média vai para 152, fica até maior do que a média para aquelas variedades de manejo correto. Mas quando eu pego na média das safras, né, uma variedade média tardia, colhida no meio, e que eu erro a idade, 135 contra 143, 137 contra 143. Ou seja, a gente tem que prestar muita atenção em qual variedade a gente pode se dar o luxo de errar. Aqui são números médios, são várias variedades, né? Então deve ter alguma que está puxando muito para baixo. Mas o que eu queria chamar a atenção é o período precoce, que é onde as perdas se concentram mais. Quando eu erro a idade no ciclo precoce, eu perco 3 quilos de açúcar. Quando eu erro a idade e colho uma variedade média no início, vejam vocês, 112 quilos de ATR contra 128 da variedade que é manejada corretamente, que é uma variedade precoce sendo colhida no início. São aqui 16 quilos de ATR, é muito açúcar, é muita grana que a gente está deixando na mesa, né? 117 para uma variedade que eu errei a idade, que é média tardia, que eu colhi no início. Então, muitas vezes eu olho para a produtividade, mas eu não olho para o ATR, e é muito dinheiro que está ficando na mesa, né? Se a gente fizer algumas simulações, é bastante alto esse valor. Bom, então, eu vou acelerar aqui. Quantos minutos eu estou, Natália? Está ok. Aqui já é um fechamento. Aqui a gente indo para acúmulo de tonelada de açúcar por hectare na média das últimas safras. Quando eu tenho, ao longo dos meses, essa curva em verde é a curva do manejo correto. A curva laranja é quando eu faço um bom manejo de solo. Quando eu faço um bom manejo de solo, mas erro a época de colheita, olha a diferença que eu tenho ali no início, 1 tonelada de açúcar. Quando eu erro, que é a linha amarela, né, e a linha cinza, quando eu erro o manejo e quando eu erro o ambiente de produção. Olha a distância desse universo para o universo verde. Nós chegamos a ter aqui 2 toneladas de açúcar de diferença, né, dentro de uma mesma área, né? Então, é bastante grana. Na média, nós estamos ficando aqui perdendo, na média, 0,4 tonelada de açúcar na média da safra. Porque aqui, no final, a gente sabe que depois de setembro, tem um aumento muito grande, principalmente das soqueiras mais velhas, de 3º, 4º e 5º corte, em que aqui acaba misturando todo mundo de setembro para frente, né? Bom, e para a safra atual? Isso é verdade também para a safra atual? O Mauro mostrou a média ali. E a safra atual como que está? Bom, na safra atual, para quem está conseguindo fazer um manejo aderente do ponto de vista de ambiente e de época de colheita, nós temos essa curva verde aqui, em que a gente sai ali com 10,1 toneladas de açúcar. Quando eu erro o tipo de solo, eu saio com 9. Quando eu erro o tipo de solo e erro a época da variedade, eu estou saindo com 8. Então, a diferença de 2 toneladas de açúcar logo no começo. Eu não preciso mudar nada nas variedades que eu estou manejando. Vocês estão notando isso? Eu preciso melhorar um pouquinho, é lógico que a gente sabe. Com incêndio, com geada, com todas as dificuldades operacionais, nós não vamos conseguir ter uma aderência de 100%. Mas notem que o pouco que a gente conseguir melhorar, nós estamos falando de um resultado bastante importante para vocês, né? E aí, aqui, trazendo um pouco do cenário de como as variedades CTC estão comportando dentro de toda essa realidade, dentro dos desafios dessa safra. Então, a CTC, aqui, a gente traz o Mesoquanta. Eu foquei em média de 2 cortes, porque a gente aumenta a possibilidade de variedades para ser comparada. Se a gente coloca ali média de 4 ou média de 5 cortes, iria reduzir bastante o número de possíveis variedades. Isso daqui, colheitas de início de safra desse ano, ambientes favoráveis, ambiente de solo A, B e C. As melhores opções aqui na faixa das 13 toneladas de açúcar, aqui todo mundo está com 13 toneladas de açúcar. CTC 9002, uma variedade média tardia, né, que aqui no início, pelo fato de ser muito rica, né, ela está apresentando uma boa produtividade, já com 120 kg de ATR,
mas notem que as precoces, 9005 e 9001, estão com 136. 9002 está entregando 13 toneladas de açúcar? Tá, só que é um açúcar mais caro para carregar do que o açúcar que eu estou produzindo com a 9001 e com a 9005, que estão aqui na faixa de 135, 136 quilos de ATR, né, e acima de 100 toneladas de cana por hectare. Notem aqui, 5156, uma das 5 mais cultivadas, 6928 e 579, ambiente A, B e C, início de safra. Quando a gente vai para o meio de safra, nesses mesmos ambientes, a 9002 continua destacando, subiu aqui para as 16 toneladas de açúcar, isso é resultado dessa safra, tá, pessoal? O tamanho do círculo representa a área cultivada, então é lógico que menos áreas da 9002 em relação à 6928, mas um resultado aí de praticamente 1 tonelada a mais, meia tonelada de açúcar a mais já no meio de safra. Aqui começa a entrar no posicionamento da 9002. A 9001 na faixa das 15 toneladas de açúcar, ficando aqui junto com 6928, um pouquinho a coisa para baixo, mas acima das outras variedades, bastante acima das outras variedades colhidas dentro do mesmo período e dos mesmos ambientes. É um salto aí de CTC4, 579, está na faixa aqui de 14. 9001 na faixa de 15, 6928 entre 15 e 15,5. Né? Indo para ambientes restritivos, aqui o desafio aumenta ainda mais, né? Início de safra, a gente sabe o quanto foi seco esse início de safra, ambiente D e E, os melhores resultados ainda 9001 e 6928, vindo aqui no segundo pelotão 5156 e CTC4. Isso aconteceu, vocês viram, nos ambientes melhores, o mesmo comportamento. É uma recomendação do Mauro implantar 9001 em ambiente E? Não. A recomendação é que vocês plantem a 9001 no ambiente dela, que é o ambiente D. 6928 no ambiente que a Ridesa recomenda, e assim por diante. Né? Isso não é uma recomendação de manejo, é apenas uma leitura dos resultados dessa safra para que vocês tenham um show na turma aqui com 13 toneladas de açúcar. Bom, resultado da 9001, nessa safra como que está? Né? Média de 3 cortes, ambiente C e D, que é o posicionamento da variedade. A gente vê que em relação à média das outras variedades, nos primeiros meses, abril, maio e junho, em ambiente C e D, né, ela performou bem e ficou acima da média das outras variedades. Quando eu pego resultados de colheita abril, maio, junho, comparando especificamente com o 6928, dá mais ou menos 700, 800 comparações. Eu tenho um ganho médio de 0,8 toneladas de açúcar por hectare para 9001, ganhos médios em relação a 6928 no posicionamento dela, ambiente B de bola, C e D de dado. Aqui uma imagem, muita gente tem em mente que a 9001 é uma variedade para ambiente restritivo, ela é, mas ela também é uma variedade para ambientes melhores. Isso daqui é a curva de responsividade da variedade com relação a 6928, que é uma variedade bastante responsiva, e vocês veem que a 9001 é mais responsiva aos estímulos ambientais do que ela, do que a 6928. Isso significa o quê? Se eu melhorar o ambiente, se eu fizer uma adubação reforçada, se eu fizer matéria orgânica, se eu fizer o que o pessoal tem chamado aí de nova agricultura, aplicando aminoácido, fazendo um investimento mais pesado, a 9001 vai me responder mais, provavelmente, do que a 6928, pela curva de resposta que ela apresenta. Aqui, uns dados com variedades mais novas, que a gente sabe que está crescendo, que são variedades importantes e de boa produtividade, ela competindo aí muito bem, né, somando no manejo. Aqui uma imagem de um produtor com uma 9001, né, vê o padrão de cana, um paredão de cana, é uma cana bastante ereta. Aqui, um perfil da 9001, folha bem espetadinha, né, bastante perfilho. Aqui já entrando nos dados de 9003, também dessa safra, ambiente A, B e C, né, como que está a 9003 em relação às outras variedades. Mauro, mas por que você não está falando dos clones? Porque aqui eu estou falando de benchmark, não é experimentação. São áreas comerciais com variedades que têm áreas expressivas e que a gente consegue fazer já uma comparação, trazendo uma segurança muito maior para vocês na tomada de decisão,
por serem exemplos de áreas comerciais, né? Então, aqui a gente tem a 9003 também, saindo ali no início, né, dando uma decolada. Aqui a gente precisa entender o que entrou nesses ambientes que ela ficou aqui igualada com a média, e aí ela já subiu de novo, que a gente sabe que a 9003 tem esse comportamento, principalmente pela característica de resistência seca, que a 9003 apresenta, né? Aqui é um resultado na média das regiões de solo melhor. Por que isso? Vocês têm usado pouco 9003 nessa região. É uma variedade extremamente responsiva, aguenta os solos ácricos aqui da região de Ribeirão, de Morro Agudo, né? Suporta muito bem aqueles solos vermelhos da região de Jaú, e ela tem sido pouco utilizada nessas regiões. Tem uma oportunidade grande para a variedade aqui. É uma variedade também bem responsiva, aqui altíssimo perfilhamento, boa resistência seca. 9002, como a gente sabe, a 9002 é uma variedade mais média, então ela não sai tão alta lá no início, na largada da safra, quanto a 9001 e a 9003, mas no meio de safra, já com bons resultados. O perfil de cana que vocês vão encontrar no campo é isso daqui, uma cana extremamente ereta, que geralmente não consegue despontar por conta da altura, é muito produtiva, muito vigorosa, né? Aqui resultados de soqueira. É uma variedade que tem uma estabilidade de produção muito grande na soqueira, mantendo aí a produtividade, né, 112 para 106, 106 para 97, enquanto o padrão teve uma queda mais acentuada. Aqui, algumas áreas de 9002, essa beldade aqui sou eu, né, para vocês terem ideia do porte do canavial. Aqui nós temos Felipe Andrade, nessa próxima foto à esquerda de quem olha a tela. E aqui alguns resultados de uma cana que, em áreas comerciais, destacou demais esse ano. Uma cana extremamente responsiva em situações de déficit hídrico. Ela suportou muito bem o déficit, está chamando muita atenção em todos os locais em que a gente tem solos mais arenosos e regiões com déficit mais acentuado, a CTC 9004. Né? Aqui umas fotos. E aí, gente, é lógico que, atrelado a tudo isso, é importantíssimo que a gente olhe para o que vem de inovação, para o que o CTC está trazendo, né? Aqui nós estamos dando a vocês a oportunidade de serem únicos na história. Aqui vocês fazem parte da inovação. Nós somos o único país no mundo que tem, hoje, à disposição, a cana BT, a cana protegida contra a broca, né, e que nós podemos fazer uma história e mostrar para o mundo o quanto a gente é inovador, o quanto a gente investe em tecnologia e o quanto a tecnologia pode trazer de benefícios e resultados. Hoje a gente entende que tem um portfólio completo, né, com CTC 20, 9001 para precoce, ambientes melhores, a 20 no meio de safra, 9003 e a CTC 7515BT. Sim, é a RB que foi transformada, foi introduzida a característica de resistência à broca na 7515. Tá? Isso é o que temos de áreas já no Brasil, mais de 20 mil hectares cultivados, em todos os estados importantes. E aí, só para chegar no final aqui, exemplos, lógico que exemplos de sucesso de CTC 9001BT, 100% de eficácia no controle da praga, várias áreas com resultados positivos em Minas, Mato Grosso do Sul, controle de broca gigante no Nordeste, e aqui alguns cases, né? O pessoal lá da usina Ester, o Cristiano dando depoimento, o Robson ali na CMA dando seu depoimento também sobre a alta eficácia de controle da broca. Aqui o pessoal Marcelo e o Paulo da usina IRB, região de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Aqui alguns resultados da Aroeira, pessoal dando seu depoimento, pessoal lá em Santa Vitória também dando seu depoimento. Então, gente, eu acho que para fechar, nada melhor do que uma imagem como essa. Que tipo de canavial a gente quer? Depois de mostrar todos aqueles indicadores e a gente ter meios de aumentar a nossa produtividade, nós vamos deixar a praga comer tudo aquilo que nós demoramos 12 meses para construir? Eu acho que não, né? Deixar tudo na mão dela,
É lógico que a gente tem outras ferramentas, mas com certeza a tecnologia BT, que é essa realidade aqui, é isso daqui que nós estamos trazendo, é cana limpa, é cana sem broca, com zero de broca, em relação a isso daqui, que é o que pode acontecer na lavoura de vocês, se errar a mão, se der uma intempérie e o produto não funcionar. Então, eu acho que eu termino com essa imagem, né, as variedades BT trazendo a proteção, né, para a sua produtividade. Obrigado, pessoal. E aí agora, na sequência, nós vamos chamar o André, ele está no link, né? O André Pessoa, ele é sócio-diretor da Agroconsult e vai trazer para a gente um pouco da sua experiência e compartilhar qual é a visão dele sobre as perspectivas de mercado para a próxima safra, né? Depois de ver tudo isso, depois de a gente entender como estamos no agro, entender agora como são as nossas perspectivas de mercado. É com você aí, André. Muito obrigado, Mauro. Inicialmente, queria cumprimentar aí todos os colegas do CTC e todos que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelos canais aí de acesso. É uma satisfação estar aqui com vocês. Agradecer ao Luiz Antônio aí pelo convite, né? A oportunidade de revê-lo também, um amigo de longa data. Agradeço as palavras iniciais aí, Luiz. E queria dizer que a apresentação da Natália e do Mauro facilitaram muito também a minha aqui, né? Então, eu vou poder economizar um pouco de tempo, porque alguns dos temas que eu tinha separado vocês já abordaram com muito mais propriedade, e vou focar mais na apresentação na safra 22-23 e também um exercício, como o Luiz antecipou, que nós fizemos recentemente a pedido da Única, né? Uma análise, né, prospectiva de como a gente está vendo o comportamento da competição entre cana e o binômio soja-milho, né, que seriam os grãos aí, tanto da ótica do proprietário de terra que tem que decidir entre produzir grãos ou arrendar para cana, né, quanto vamos dizer assim, da opção de arrendar ou para cana ou para grãos, né? Não sei se vocês me ouvem aí, mas eu vou pedir ajuda aí do pessoal da técnica para ir passando os slides para mim, né? Pode passar o primeiro, por favor. Muito bem, então já foi antecipado aí pela Natália, né? A gente está com essa safra, uma colheita muito rápida, né? Em função dos problemas climáticos, né? Já caminhando aí para o quarto final, digamos assim, da colheita. A gente já viu os números, né? Uma queda muito acentuada aí de produtividade, especialmente intensificada, né? Nas colheitas de julho e agosto, por conta não só da consequência da seca, mas também da consequência das geadas de junho e início de julho, né? Então, não vou perder muito tempo, mas vocês já sabem o resultado que a gente está vendo aí na safra desse ano. Pode passar o próximo, por favor. Queria vamos dizer, a nossa... Isso também a gente já viu aqui o do Centro-Sul, a nossa expectativa em relação à safra do Nordeste, né? O Nordeste começou com uma colheita e está com cerca de 15% colhido, até agora um desempenho, né, um pouquinho melhor do que o do ano passado, um desempenho em tonelada de cana, mas certamente também em ATR. A nossa expectativa é de um fechamento aí com 1 milhão de toneladas a mais de cana processada para essa safra no Nordeste, quando comparado com o ano passado. Deve chegar aos 53 milhões de toneladas contra 52. Né? Pode passar o próximo, por favor. Do ponto de vista, então, acho que houve aqui uma pequena
falhou aqui um pouco os números, né? Não estão aparecendo, mas nossa projeção, né? A Natália falou aqui entre 515 e 530 milhões de toneladas. A nossa avaliação é de 530 com viés de baixa. Então, há uma coincidência, né, para esse ano. No máximo, a gente consegue ver também 530, né, com a possibilidade de ser um número ainda menor do que esse, com uma redução de 15% na produção de açúcar e uma produção de 15% na produção de etanol. Pode passar o próximo, por favor? Eu queria só comentar, né, a nossa, já foi mostrado pela Natália, a nossa previsão é de 72 toneladas por hectare, e a gente tem uma previsão de mix de distribuição da cana nesse ano de 56 e 44, né, muito parecido com o do ano passado, e com uma expectativa de ATR, isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, uma expectativa de ATR em R$ 1,11 no fechamento da safra, né? Acho que isso é o mais relevante. A gente tem uma safra, do ponto de vista de produtividade, muito sofrida, né? Mas do ponto de vista de rentabilidade, ainda será uma safra a ser comemorada, exatamente pelo desempenho de preços, né? A gente tem uma subida bastante expressiva de preço em relação ao ano passado, né? Pode passar o próximo aí, eu acho que para o slide seguinte, que é o de previsão climática e índice vegetativo da cana, já foi comentado pela Natália, a gente está com um acúmulo, né, de desempenho muito ruim desde o segundo semestre do ano passado, em termos de precipitação, mas o mais importante para a gente olhar a próxima safra, 22-23, é olhar as expectativas em relação ao comportamento do clima, agora para a temporada de verão. A gente deve ter uma situação melhor do que a do ano passado, uma ocorrência de chuvas mais próxima da normalidade, mas ainda assim, em algumas regiões importantes do Centro-Sul, as precipitações vão ficar abaixo do que seria a média histórica, não tão distantes quanto nós tivemos no verão passado, né, no desempenho inicial da lavoura do ano passado, mas ainda assim aquém daquilo que seria uma safra considerada dentro da normalidade, né? No slide seguinte, a gente tem aí a nossa expectativa em termos de exportação de açúcar para o Brasil esse ano, uma queda muito expressiva, né? No total, a gente prevê uma redução de 24% no volume colocado pelo Brasil no mercado internacional. Isso, obviamente, está contribuindo para a questão da subida de preços no mercado externo, né? Essa redução acentuada aqui da exportação brasileira, que, diga-se de passagem, não será maior pelo volume de comercialização antecipada que nós tivemos nessa safra. Até então, foi um volume recorde de comercialização antecipada, né? Nós vamos ver que 2022, 2023 deve mostrar um outro recorde, né? O desempenho do Brasil de redução na produção não foi compensado em outras origens de açúcar, né? A gente pode ver aí nesse próximo quadro de balanço de oferta e demanda que nós estamos no mercado internacional com um gap importante de pelo menos 2 milhões de toneladas, há quem diga que possa chegar a 4 milhões de toneladas, né, de defasagem em relação ao consumo. Isso porque a queda ocorrida na safra brasileira não está sendo compensada por desempenhos favoráveis em outros países. A Índia tem uma previsão na safra que vai começar a colher agora, né, ligeiramente acima do ano passado, mas o desempenho da Europa, da Tailândia, da Austrália não é de acréscimos em relação à temporada passada. Então, isso determina uma tendência clara de confirmação de um déficit de açúcar importante no fechamento dessa safra, né? Portanto, do ponto de vista de preços, né, o 21-22, né, se a gente considerar o período para mercado internacional, lembrando que no caso do mercado internacional a gente está falando de um período que vai de outubro de 21 até setembro de 22, nós estamos com uma expectativa de um preço médio no mercado internacional para essa temporada, para esse período, em 18,5 centos por libra-peso,
né, tendo em vista essa recuperação importante do consumo de açúcar no mundo pós a grande queda do período inicial ali da pandemia, né, e na medida em que as economias foram se reabrindo e a vacinação foi avançando, houve uma recuperação desse patamar de consumo que já deve alcançar na temporada 21-22 novamente esse patamar de 480 mil toneladas dias de consumo, né? No próximo slide, eu queria mostrar rapidamente como é que a gente está vendo a situação em outros países, né? A Índia, como eu comentei, não vai ampliar de forma expressiva a sua produção, a expectativa de uma produção de açúcar de 31 milhões e meio de toneladas e uma exportação de 6 milhões de toneladas, né, nesse ciclo que se inicia agora em outubro. A produtividade na faixa dos 72 toneladas por hectare, um pouquinho mais de área plantada lá esse ano para ser colhida, mas com as chuvas de monção um pouco abaixo daquilo que seria a precipitação normal, não há uma expectativa de uma forte recuperação no volume de açúcar produzido na Índia em relação à safra anterior. No próximo slide, a gente pode ver a situação da Tailândia. A Tailândia continua com problemas climáticos bastante expressivos, né? Não há expectativa de recuperação nessa safra que começa a ser colhida agora da produção, vai permanecer ali ao redor dos 8 milhões de toneladas de açúcar. Lembrando que a Tailândia já foi um produtor de quase 15 milhões de toneladas de açúcar, né? Houve uma pequena melhora na expectativa de produtividade, mas ainda assim dentro de um patamar muito baixo, né? E com uma pequena redução da área plantada, a moagem deve ficar em torno de 80 milhões de toneladas e a produção de açúcar em apenas 8 milhões de toneladas, né? Na Europa, também não há uma expectativa de crescimento significativo na produção de açúcar. Nossa leitura é de que vai ficar em 16 milhões aí de toneladas esse ano, né, com uma produtividade da beterraba praticamente repetindo do ano passado. A área plantada é um pouquinho maior, então isso não muda muito o quadro de produção, né? Do ponto de vista de um outro mercado importante, né, o que é o etanol, a gente está com uma expectativa de que vamos terminar o ano com uma média de preços de petróleo ao redor dos 70 dólares por barril, e isso, vamos dizer, dá uma sustentação aos preços da gasolina no mercado internacional. Aqui no Brasil, a gente vem acumulando uma certa defasagem no repasse de preços da Petrobras a gasolina no mercado doméstico, e mesmo com essa defasagem, a gente tem um desequilíbrio muito grande pela subida intensiva do preço do etanol, né, deixando a maior parte das regiões numa situação situação desfavorável ao consumo de etanol, no caso aí do hidratado, em competição com a gasolina, né? Então, esse foi o quadro desta safra. Ao longo de toda a safra, nós tivemos essa situação, né? Isso promoveu uma redução no consumo do hidratado, na nossa avaliação até agora, né, com 9,5% aí de redução, enquanto que a gasolina e, por consequência, o anidro vem experimentando, né, um crescimento acumulado aí de 18% em relação ao ano passado, né? Isso fez com que a safra tivesse uma característica muito favorável à utilização da cana para a produção de etanol, né, na paridade entre os dois produtos, né? Ao longo de praticamente todo o ano, foi essa configuração, digamos, da safra 21-22, que é uma safra que termina com, se a gente não pode comemorar o resultado do ponto de vista de produtividade, como já foi apontado aí pelo Mauro e pela Natália, a gente tem muito que comemorar do ponto de vista de rentabilidade, né? Na nossa avaliação aqui da Agroconsult, a gente está acumulando em reais por tonelada processada de cana, na média, da margem média das usinas, né? Resultados bem melhores do que do ano passado, em termos de etanol, e resultados um pouco menores do ponto de vista de açúcar, né, do que os alcançados no ano passado, e um resultado bem melhor em termos de energia elétrica. Quando a gente pega
vamos dizer, de uma forma geral, há um desempenho bem melhor em termos de rentabilidade, né, com margens muito robustas aí para as usinas, e também um repasse disso para os produtores, né, para os fornecedores de cana. Na nossa avaliação aqui na Agroconsult, a gente está com margens aí ao redor de R$ 3.500 aí por hectare, comparado com R$ 3.000 por hectare do ano passado, né? Para a safra 2022-2023, que a gente tem aí no slide aí 17, né? A nossa avaliação preliminar aqui, Luiz, é de 560 milhões de toneladas para a safra do Centro-Sul, né? É lógico que tem todos os desafios de manejo que foram já bem pontuados aí pelo Mauro e pela Natália, mas com a perspectiva de chuvas um pouco mais próximas da normalidade nessa temporada de verão agora que se avizinha, a nossa expectativa é de que teremos sim uma redução importante no potencial produtivo dos canaviais, porque não haverá tempo hábil para a recuperação dos efeitos danosos da seca ao longo dos últimos meses, combinado com os efeitos da geada, de forma plena para o ano que vem, né? Então, o máximo que a gente consegue enxergar, visto de hoje, é uma safra de 560 milhões de toneladas para o Centro-Sul ano que vem. Isso permitiria uma pequena recuperação na produção de açúcar, que nós estamos estimando no ano que vem no Centro-Sul em 33,4 milhões de toneladas e no Brasil em 36,4, né? E na produção de etanol a gente se aproximaria novamente dos 30 bilhões de litros, aí 29,7 bilhões de litros, com 8% de crescimento sobre esse ano, né? Então, não é uma recuperação significativa e ainda longe do potencial produtivo que a área plantada deveria sugerir, né, por conta dos problemas climáticos enfrentados nesse ano, né? Então, na nossa perspectiva, a produtividade do ano que vem volta para um patamar de 75 toneladas por hectare no Centro-Sul, no máximo, né? Um pouquinho mais de destino do etanol, da produção de cana para etanol o ano que vem, né, mas ligeiramente superior ao percentual desse ano, uma expectativa de manutenção de um bom patamar de ATR e o preço de ATR que nós estamos estimando para a próxima safra, considerando aí um câmbio na faixa de 5,20 entre o início e o final do ano que vem, nós temos a expectativa de um preço de ATR de 1,25 por quilo de ATR, o que vai permitir uma nova rodada de resultados muito favoráveis, tanto para fornecedores quanto para as indústrias, né, para as usinas. A nossa expectativa em relação à exportação de açúcar é de um crescimento muito modesto da posição brasileira, saindo de 24 milhões e meio de toneladas para 25,3 milhões de toneladas, ou cerca de 1 milhão de toneladas a mais apenas de açúcar sendo colocado no mercado pelo Brasil. Isso posto, significa que a gente caminha na safra 22-23 para mais um déficit estrutural de oferta de açúcar no mercado internacional. A gente vai para o terceiro ano seguido em que o consumo vai superar a produção, dado que o Brasil tem uma recuperação muito tímida, não se espera crescimento na próxima temporada na Índia, apenas a Tailândia deve apresentar uma pequena recuperação, talvez um pequeno aumento também na União Europeia da produção de açúcar de beterraba, mas nada que no conjunto consiga equilibrar a redução dos estoques por uma nova rodada em função da retomada do consumo para um patamar próximo de 177 milhões aí de toneladas no mercado internacional, e com a dificuldade do Brasil de retomar de forma mais intensa a produção, nós vamos ficar com um novo déficit. Isso se traduz numa trajetória muito positiva para preços. A nossa avaliação aqui é que o período de safra, que é aquele período compreendido entre outubro e setembro,
Na temporada 22-23, nós devemos ter 19 centes e meio, aí, próximo dos 20 centes, né, de média por libra-peso, e queria chamar a atenção para o fato de que boa parte desta rentabilidade já está sendo assegurada pelas usinas através de uma comercialização antecipada, até mesmo mais forte do que do ano passado. O ano passado, nessa altura do campeonato, em setembro do ano passado, nossa avaliação é de que o mercado havia comercializado 36%, né, de forma antecipada do açúcar que produziu esse ano, a um preço médio de R$ 1.450 por hectare, por tonelada, e esse ano a gente está verificando uma comercialização, se tivermos correto na leitura do quanto de açúcar vai ser produzido o ano que vem, já teríamos algo como 45% da produção do ano que vem comercializada, a um preço espetacular de aproximadamente R$ 2.000 aí por tonelada, né, sendo praticado nesse volume que já foi vendido, né? Isso é muito importante para manter a rentabilidade elevada, porque a gente também está assistindo uma subida muito expressiva de custo de produção, né? Aqueles produtores aí que nos acompanham devem estar cientes da subida dos custos, né? Especialmente a subida de fertilizantes. Nós tivemos uma grande subida de fertilizantes no início do ano e agora no meio do ano uma segunda rodada de subida de fertilizantes, né? Se a gente olha aí historicamente as relações de troca, né, que vinham relativamente comportadas em 2020, 2021, até mais ou menos o início do ano, elas se desequilibraram bastante de maio para cá, em níveis muito elevados aí e desfavoráveis, né, em termos de relações de troca nesses últimos meses, né? Há um aumento tanto previsto na cana-planta quanto na cana de soqueira, né? A nossa avaliação é de que a cana-planta vai custar aproximadamente R$ 10.000, ou R$ 9.800, né, na próxima temporada, enquanto que a soqueira vai subir também de forma expressiva, de um custo de aproximadamente R$ 2.700 por hectare para R$ 3.500 por hectare, né? E o CCT estaria passando de R$ 3.100 para quase R$ 3.400 na nossa avaliação. A despeito dessa subida de custos, né, bastante expressiva, a gente vê no mercado internacional a possibilidade de cobrir essa subida de custos com uma boa rentabilidade para todo o segmento o ano que vem. A nossa avaliação preliminar é que haverá um equilíbrio uma situação mais próxima do equilíbrio entre a rentabilidade do etanol e a rentabilidade do açúcar na safra do ano que vem. Os dois devem estar muito parelhos ali ao longo do ano, né? Apesar da gente ter uma expectativa de preços tanto de açúcar quanto de etanol na temporada 2022-2023 bem acima daqueles que foram praticados ao longo desta safra, né? Portanto, do ponto de vista de etanol, uma tonelada ali de processamento deixaria em uma média ali dos R$ 50 por tonelada processada, contra 53 da safra que está acabando. No caso do açúcar, a gente vai de R$ 14 para R$ 34, e no caso da energia elétrica, a gente permanece no patamar de R$ 11. Ou seja, as margens ficam mais equilibradas e no conjunto ficam bem melhores, né, do que o ano que está encerrando, a despeito da subida de custos que a gente está observando nesse momento. Isso se nós tivermos a confirmação de uma produtividade na faixa dos 75 toneladas por hectare, né? Isso abriria a possibilidade das margens de fornecedores o ano que vem, pelo quarto ano consecutivo, serem superiores ao ano anterior, né? Passando aí dos R$ 4.500 aí por tonelada, por hectare na próxima safra, né? A gente tem uma expectativa de um incentivo muito grande para expansão e renovação, né? Muito mais na questão aqui de renovação,
Obviamente, como o Mauro colocou, vai depender muito da disponibilidade de mudas e do efeito que nós teremos aí do clima nesses próximos meses, mas ainda trabalhamos aqui com a expectativa em linha com o que a Natália comentou sobre o que a Conab aponta, né, num crescimento para 1.200.000 hectares de renovação e talvez mais 200.000 hectares aí de expansão. Ao todo, trabalharíamos com uma cana-planta, né, ao redor de 1.400.000 hectares aí no segmento, né? Então, esse é o quadro geral que a gente está enxergando em termos de mercado aí do açúcar e do etanol para o próximo ano. É uma safra desafiadora, certamente, do ponto de vista agronômico, do ponto de vista de manejo dos canaviais, mas com um grande incentivo econômico, né? Pelo comportamento dos preços dos 2 produtos e, por que não dizer, dos 3 produtos, com a questão da energia elétrica também em preços muito aquecidos, que vão permitir uma grande rentabilidade, mais uma vez, né, para o setor. E isso me permite falar um pouco agora sobre uma perspectiva que a gente combinou de falar, que é essa digamos, da comparação entre cana e a parte de grãos aqui no Brasil, né? A gente sabe que existem algumas regiões em que essa competição é muito acirrada, né? Todas as vezes que a gente tem uma melhora, digamos, de preços e rentabilidade do sistema de grãos, há toda uma movimentação em relação à questão dos arrendamentos de área para as indústrias de cana, né? É o que a gente viveu nesses últimos 2 anos, com preços muito bons de grãos, e nós fizemos um exercício aqui tentando olhar os próximos 10 anos, né? Qual que é a expectativa em relação ao mercado de grãos, né? Muita gente no setor de cana aponta o desequilíbrio como momentâneo, porque o mercado de grãos é cíclico mesmo, então de vez em quando a gente tem esses picos de preço, e que logo, logo os preços voltam a um patamar dentro da normalidade e se restabeleceria uma condição de melhor competitividade da cana com o sistema de grãos, né? O que nós fizemos aí a pedido da Única foi investigar um pouco essa comparação, né, de desempenho econômico das 2 atividades em algumas regiões, né? Então, nós fizemos isso para 4 regiões, uma região sul-sudoeste de Goiás, né, tomando como referência a cidade de Quirinópolis, ali como referência, a região centro de São Paulo, tomando como referência Ribeirão Preto, a região sudoeste de São Paulo, tomando como referência Assis, e a região sul do Mato Grosso do Sul, tomando como referência a região no entorno de Dourados, né? Então, eu queria primeiro apresentar para vocês aqui um primeiro slide, que é pontuando uma questão importante, que é as 2 atividades têm volatilidade de produtividade bem diferentes, né? Então, embora a gente tenha observado nos últimos anos um crescimento bastante robusto da produtividade tanto de soja quanto de milho, existe uma volatilidade muito grande nessa produtividade, ou seja, ela está muito mais sujeita a oscilações, né, de anos bons com anos que não são tão bons do que a cana. A cana tem um desempenho de produtividade, a gente viu até agora, nesses últimos anos, desfavorável, a produtividade até diminuiu, né? Mas não tem uma volatilidade tão grande quando a gente olha com um prazo mais longo, né? Então, essa é uma característica da cana que eu diria favorável à cana, que é ter um pouco mais de estabilidade. O problema da cana é a baixa produtividade, mas é uma lavoura com uma estabilidade de produção, quando não está sujeita a intempéries climáticas tão significativas como a dessa última safra, um pouco mais estável, né? Do que soja e milho. Soja e milho é mais nervoso, né? Do ponto de vista de preços, a gente, nesses últimos anos, olhando aí 10 anos para trás, embora a cana tenha subido 5 vezes aí o preço em reais, quando a gente olha milho, foi muito parecido, né? Mas há uma grande desvantagem em relação ao preço da soja, por exemplo. O preço da soja
aumentou 8,5 vezes nesses últimos, né, 20 anos aí. Quando a gente observa o período dos últimos 20 anos, o preço da soja subiu 8,5 vezes, enquanto que cana e milho subiram em torno de 5 vezes, né, os preços em reais, né? Então, a primeira comparação que a gente fez foi uma comparação essa de desempenho, né? Da volatilidade, soja, né? E a gente olha aí o preço subiu muito mais, mas tem uma volatilidade importante aí do ponto de vista também do preço. O preço oscila bastante. No caso de milho e cana, a gente teve uma situação um pouco menos volátil, né? Quando eu coloco em perspectiva assim, o saldo de rentabilidade, porque eu não posso comparar uma atividade de prazo relativamente longo, como é o caso da cana, em que a gente tem um ciclo de vários anos, com uma atividade anual, como é o caso de soja e de milho. Então, a comparação justa é uma comparação com prazo longo, né? O que nós fizemos foi comparar prazos de ciclos de cana. Então pegamos aí pelo menos os últimos 3 ciclos de 5 anos, né, para comparar com o desempenho de grãos. E aí grãos eu considerei tanto a possibilidade do plantio no mesmo ano, de soja no verão, seguido no outono com plantio de milho safrinha, né, que é bastante característico de pelo menos 3 dessas regiões analisadas. Vale para Goiás, para Mato Grosso do Sul e para o sul de São Paulo, né? Então, quando eu olho esses últimos 21 anos e vejo ali do ponto de vista da rentabilidade, houve uma intermitência, né, de quem levou a vantagem. Os primeiros anos ali da década, entre 2000 e 2010, né, a gente viu uma vantagem da cana-de-açúcar. Então, ao longo do período, a cana-de-açúcar deixava mais dinheiro na mesa do que a opção por produção de soja e milho, né? Quando a gente olha esses últimos anos, especialmente agora nessa última década, né, a gente teve uma predominância de uma vantagem do sistema grão sobre cana. Ao longo de 21 anos, quem optou por fazer grãos na região aqui de referência, que é a região de Assis, fez R$ 1.500 a mais por hectare. Não é assim uma diferença tão grande que justifique uma migração forte de áreas de cana para grãos, né? Mas vem recorrentemente nesses últimos 2 períodos aí de 10 anos, a gente vem verificando uma vantagem para grãos, né? Especialmente em 2021, com preços muito elevados aí de soja e de milho, a vantagem foi de praticamente R$ 1.000 em favor de grãos no sudoeste de São Paulo, né? Esse outro exercício aqui é assim, qual teria sido a produtividade de cana ano a ano necessária para igualar a rentabilidade da soja junto com o milho? Então, por exemplo, em 2021, em que na região sudoeste de São Paulo, a nossa avaliação é de que a produtividade vai ficar em torno de 69 toneladas de cana por hectare, quanto que teria sido necessário produzir de cana para não perder em rentabilidade para grãos? Teria que ter sido produzido 8 toneladas a mais, quer dizer, 77 toneladas já seria o suficiente para deixar a cana em vantagem em relação a grãos, né? Lembrando que essa região já atingiu no passado uma produtividade de 95 toneladas por hectare de cana. Então não é nada que não possa ser feito naquela região. Já foi feito em algum momento produtividades bem mais altas do que essas que a gente tem hoje, né? Aqui, para cada região, a gente montou também um retorno potencial de um investimento em comparação com o seu risco, é o índice Sharp, né? Só para mostrar que o índice Sharp da cana é de 1,1, enquanto que soja mais milho é de apenas 1. Então, quanto maior o índice Sharp, melhor a relação risco-retorno. Então, embora a gente tenha verificado que soja mais milho na região de Assis deixou um pouquinho mais de dinheiro por hectare ao longo das últimas 2 décadas, especialmente nesse último ciclo e especialmente em 2021, né, com preços muito altos de grãos, quando a gente olha a relação investimento
em relação ao risco, né, a cana tem uma posição ainda um pouco mais vantajosa nessa região do sudoeste de São Paulo, né? O que nós fizemos também é uma comparação aqui de rentabilidade sobre o valor da terra e arrendamentos, né? Então, quando a decisão aqui tem que ser entre produzir grãos ou arrendar para a cana, né, que é uma situação que muitos produtores se deparam, né, a gente viu que nessa região, arrendar para a cana foi um pouquinho mais favorável do que tomar a decisão de produzir grãos, né? Exceção feita ao período 2020 e 2021, em que foi muito favorável a produção para quem optou por produzir grãos, ganhou em relação à possibilidade de ter pego a mesma terra e arrendado para a cana. Só que ao longo dos últimos 21 anos, a cana ganha por uma pequena vantagem nessa região, né? E mesmo nesse último ciclo de 5 anos, ainda foi favorável para a cana, ligeiramente favorável para a cana, mesmo quando eu considero 2 anos muito bons aí de 2020 e 2021 para o complexo grãos, né? Aqui eu queria só mostrar como é que fica a posição relativa das outras regiões que nós testamos, né? Então, se a gente olha aqui nesse quadro, sudoeste de São Paulo é uma região que tem um grande equilíbrio entre a produção de cana e a produção de grãos. Quando eu olho para sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, eu não vou ter tempo aqui de mostrar os resultados, né? Como mostrei só de uma região para que vocês tenham ideia da metodologia, mas a vantagem no sul de São Paulo e no sul do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, para o sistema de grãos é muito mais evidente do que no sudoeste de São Paulo. Em contrapartida, a região centro do estado de São Paulo, ao longo de todo o período, mostrou um desempenho, nesse período de 2016 a 2021, favorável à produção de cana, né? Onde a cana não é ameaçada pela produção de grãos, né? Nós fizemos também uma projeção para os próximos 10 anos, né? O que vem pela frente? Nós vamos continuar submetidos a uma tendência de migração de áreas de cana para grãos nessas regiões, ou na medida que os preços de soja, milho e de cana evoluírem e as produtividades evoluírem, as coisas vão se comportar de outra maneira, né? Então, a primeira avaliação que nós fizemos aqui é avaliar o período de 2022 a 2031, né? Então, o que nós vimos como resultado da nossa simulação? Que o centro de São Paulo vai se tornar ainda mais favorável à cana do que ele é hoje, tá? O sudoeste de São Paulo vai se deslocar para ficar de forma mais constante favorável à cana. O sul do Mato Grosso do Sul vai ficar parecido com o que é o sudoeste de São Paulo hoje, um equilíbrio muito grande entre cana e grãos, e apenas o sul do Goiás é que vai continuar com bastante vantagem, ou com uma vantagem significativa para a produção de grãos, né? Isso se nós considerarmos os seguintes cenários, né? O cenário que a gente está trabalhando para a questão de produtividade de soja é a gente ter um deslocamento, por exemplo, no sudoeste de São Paulo, de uma produtividade que hoje é em torno de 55 sacos por hectare para 62 sacos por hectare, o que é um crescimento de 1,3% ao ano, né? Agora, e para a cana, o cenário que a gente tratou como cenário básico era com a perspectiva de que nessa região a cana vai se deslocar de 69 toneladas por hectare para 83 toneladas por hectare, um crescimento de 2% ao ano, que não é nada diferente da expectativa que nós temos em relação à contínua introdução dessas variedades novas e mais produtivas e mais ajustadas, né? Como o Mauro destacou, às recomendações dos provedores de genética, inclusive o CTC, e também com uma participação crescente das canas transgênicas, né? De tecnologia de proteção aí de cultivos que estão sendo lançadas, que vêm sendo lançadas. Então, a gente tem um deslocamento para uma taxa de produtividade de 2% ao ano, é o cenário que a gente espera.
Se a gente não conseguir ser bem-sucedido nessa trajetória e a gente continuar crescendo a um ritmo de 1,6% ao ano, essas situações elas se alternam aí ao longo do tempo. Existe também a possibilidade da soja continuar tendo um crescimento muito acentuado de produtividade pela introdução de novas variedades também, mas de um uso mais adequado ou mais intenso, né, de técnicas que estão sendo iniciando o seu uso com a digitalização da agricultura. Muitos produtores já estão usando técnicas aí mais avançadas, né, de agricultura de precisão e de manejo das lavouras com recursos, né, de sensores, né, com uso de cruzamento de dados de forma mais intensa para auxiliar no processo de tomada de decisão. Isso pode permitir que a soja continue crescendo a um ritmo bastante robusto aí de produtividade, até superior da cana, que é o que a gente observou nesses últimos anos, né? Então, se nós tivermos aí o cenário, digamos, alternativo para a produtividade de soja crescendo acima do que a gente espera, nós vamos ter de novo um pequeno deslocamento, né, para a esquerda aí do gráfico de quase todas as regiões, mas não muda muito a nossa conclusão do cenário básico, que é uma melhora da posição relativa de cana em todas as regiões, especialmente naquelas que ficam em São Paulo, deixando de ser incomodado pelos grãos, né? Como a gente tem visto nesse período mais recente, né? Se a gente trabalha com o cenário alternativo, que é a produtividade de cana, não crescendo a 2% ao ano, mas voltando a crescer a apenas 1,6%, que é o que a gente tem mais ou menos hoje, né? Aí a gente perde toda essa vantagem da redução do preço dos grãos, que deve ocorrer nos próximos anos, né? A gente jogaria por terra, né, a possibilidade de recuperar a competitividade da cana se a gente não mudar o padrão de produtividade. Daí a importância, por exemplo, dos materiais que vêm sendo lançados aí pelo CTC ou pelo ajuste de manejo, como foi comentado pelo Mauro. A rentabilidade do setor de cana exige e permite, ao mesmo tempo, que esse investimento em aumento de tecnologia e de aumento de produtividade seja feito, né? Por último, eu queria comentar aqui uma outra sensibilidade que a gente fez nesse quadro, que vamos dizer, trabalhando como cenário alternativo, que a soja não cresça tanto, né? Que a soja fique ali, desculpa, pelo contrário, né? Que a soja passe a crescer a uma taxa muito mais alta de produtividade do que hoje, né? Isso deixaria a situação muito parecida com a que a gente tem hoje, ou seja, se a soja crescer a 2,5% a produtividade, mesmo que os preços caiam, né, nos próximos anos, e que os preços da cana permaneçam e do açúcar permaneçam elevados, a gente vai continuar tendo uma disputa muito grande por áreas, inclusive passando a ter vantagens aí em regiões que hoje não têm essa situação muito clara definida em favor dos grãos, né? Os cenários de preço que nós trabalhamos são preços em que, no caso da soja, a gente vai migrando ali num cenário básico que a gente trabalhou para chegar lá em 2030, né, com preços de $10,5 por bushel. Em 2025, 2026, nós já estaríamos outra vez com preço em 11, né? E o preço do milho em 4,15 e depois 4, ou seja, volta para aquilo que seria mais ou menos um patamar de normalidade dos preços, né? Pode haver um cenário também otimista com preços um pouquinho mais altos, né? No caso da cana, a gente trabalhou 2 cenários, o mais conservador ainda é muito bom, né? Com 16 centos e meio por libra-peso, e o cenário básico que a gente está trabalhando agora é um cenário de preços aí entre 16 e 18 centos por libra-peso. Aqui as conclusões são muito parecidas, ou seja, a gente tem uma mudança relativa em favor da cana, né, na maior parte dos cenários, né, em quase todas as regiões nesses próximos 10 anos, né?
Então, sem tomar demais o tempo de vocês, acho que o objetivo aqui era mostrar que a gente tem uma expectativa muito positiva em relação ao comportamento do mercado de açúcar e de álcool ano que vem, com rentabilidades até melhores projetadas do que aquelas que estão sendo já muito boas nessa safra. E do ponto de vista aí do longo prazo, né, a expectativa é de que com o retorno dos preços das commodities de grãos para uma normalidade e a manutenção de uma trajetória de bons preços para a cana-de-açúcar, você tem a possibilidade de retomar a competitividade de cana ou pelo menos restabelecer um equilíbrio na competição com grãos, desde que haja uma mudança no patamar de produtividade da atividade, que é coisa que vem sendo perseguida já há bastante tempo, mas que agora você tem duas coisas muito favoráveis juntas: a disponibilidade de novas tecnologias e uma boa rentabilidade dentro do setor que permite os investimentos para cobrir esse gap de produtividade que a gente deixou acontecer aí nessa última década, né? Então, eu peço desculpas aí pela dificuldade técnica aqui que a gente enfrentou. Espero que vocês tenham tido a possibilidade de ir acompanhando aí a minha exposição com a sincronia dos slides aí, né? Mas, de forma geral, era isso que eu queria dividir com vocês, agradecendo mais uma vez o convite e a atenção. André, muito excelente apresentação, André. Várias pessoas fizeram algumas perguntas aqui para você. Está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Então, tá bom. Estou à disposição. Então, vamos começar com você a etapa aqui de perguntas. O Ricardo Pinto fez uma pergunta aqui que a Agroconsult previu no início do ano uma previsão de mercado de moagem de 585 milhões de toneladas e agora essa correção para 530. Eles gostariam de o Ricardo gostaria de entender um pouco melhor qual foi o principal motivador aí para esse reajuste. Já posso antecipar, foi mesmo que foi apontado aí, Natália, de uma combinação, né, de uma seca bastante intensa, né, que começou no ano passado, mas que se prolongou praticamente por todo o primeiro semestre desse ano e segue até agora, né? E mais o impacto negativo da ocorrência das geadas, né? Como você apontou, em mais de 1 milhão de hectares só em São Paulo, né? Então, assim, no Centro-Sul como um todo, a gente teve todas as regiões de produção de cana afetadas pela geada, se não pela primeira, pela segunda ou pela terceira, né? Então, esses foram os motivos que levaram a gente a fazer revisões aí bastante expressivas da expectativa em relação à produção de cana do Centro-Sul. Legal. Uma segunda pergunta que foi feita para você, André, foi do Dib Nunes. Você mostrou um pequeno déficit de oferta, né? Você acredita que, mesmo com esse pequeno déficit, se sustentará os preços dos commodities nos patamares atuais? De açúcar, sim, tá? A nossa expectativa é de que, como eu comentei, o 560 milhões de toneladas para o ano que vem, visto de hoje, é um teto, né? Então, a gente pode ter, inclusive, uma situação de produção menor no Brasil do que esse patamar, e essa incerteza vai estar presente durante todo o período, né, desde o início da colheita da cana do próximo ano. Então, esse ambiente de incerteza em relação ao real volume que o Brasil vai conseguir colocar no mercado internacional, e tendo em vista de que existem incentivos para a redução da exportação, por exemplo, da Índia, né, com o início do programa de etanol na Índia e também com a redução do próprio subsídio, né, do próprio incentivo para o setor, a nossa avaliação é de que esse déficit pode ser, inclusive, maior do que esse que eu mostrei aqui, né? Em função disso, a gente
continua com uma perspectiva de preços ascendentes ainda ao longo do ano que vem, né, para o sistema aí de produção para o preço do açúcar, né, no mercado internacional, na safra 22, 23 também. Legal. E a última pergunta do Luiz é se nessas projeções para 22, 23 foi considerada alguma variação de área de colheita. Eu mostrei rapidamente ali no gráfico, mas é basicamente a mesma área, tá? A nossa expectativa é de uma repetição da área de moagem, né? Então, existe uma tendência de um pouco mais de renovação, né? A renovação mais expansão, passando de 1.200.000 para 1.400.000 aí, mil hectares, né? Então, teríamos possivelmente talvez uns 100.000 hectares a mais, mas é basicamente a repetição da mesma área, né? Um pouquinho mais só, Luiz, de área a ser moída, né? Processada. Então, a recuperação, na verdade, é uma recuperação de produtividade mesmo, né? Passando aí de 530, talvez um pouquinho menos esse ano, para 560 no ano que vem no Centro-Sul. E para o Norte e Nordeste, a nossa expectativa é que suba dos 52 para 53 milhões de toneladas. Muito bom, André. Agora eu vou seguir. Essas foram as perguntas destinadas para você. Excelente apresentação. Muito obrigada pela sua participação no webinar, né, no primeiro webinar do Eu que CTC. agradeço. E agora vamos para seguir para as perguntas do Mauro. Bom, pessoal, estão me ouvindo pelo áudio? Pessoal, antes de mais nada, já que nós estamos no YouTube, lasca o dedo no joinha aí para nós, hein? Esse é o primeiro de muitos webinars que o CTC deve promover, né? E, de antemão, obrigado a todos. Bom, veio uma pergunta do Reinaldo Penati a respeito de qual infestação de broca torna-se relevante o uso das variedades BT. Bom, se a gente partir do pressuposto que a gente cuida da lavoura, né, para poder comercializá-la, a gente não gostaria. Se a gente compra uma mexerica no mercado, uma abóbora que tem um bicho ali, a gente não quer aquela abóbora. Então, quem compra essa cana, provavelmente ele não gosta, para ele é zero. Mas o que a gente calcula, pensando do ponto de vista econômico, né, como se o nível, calculando como se fosse um nível de dano econômico, porque a gente tem que lembrar que a biotecnologia é uma ferramenta para controle de pragas, assim como o controle químico, assim como o controle biológico. É mais uma ferramenta à disposição de vocês, né, só que uma ferramenta de altíssima eficácia, que está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Essa é a diferença, mas é uma ferramenta de controle adicional. O que a gente calcula como nível de dano econômico, entre 2% e 3% já teria o nível de dano econômico, e isso a gente tem, Gustavo, em praticamente todas as áreas de cultivo de cana do Brasil, potencial para gerar danos muito maiores do que esse. A gente habitualmente costuma ter esse nível de dano em canaviais onde a gente já tem o controle através de alguma outra estratégia dentro do manejo integrado de pragas, né? Então, eu espero ter respondido. E aí a gente tem também uma parte muito importante da biotecnologia, que é a parte de sustentabilidade, né? Essa questão de cada vez mais a exigência de uma agricultura de baixo carbono, economia de água, redução de passivo trabalhista, redução de passivo ambiental, né? Você tem toda uma cadeia de benefícios atrelados ao uso da biotecnologia, né, que com certeza trazem ganhos muito maiores do que o nível de controle dentro desse nível aí de 2% a 3%. Os ganhos é o que a gente vê nas outras culturas, né? É a tranquilidade, a sustentabilidade
que a biotecnologia traz para o agricultor, que acaba estando interessante. Imagina a questão de redução de preocupações na gestão de descarte de embalagens, né? Só isso já é um grande ganho para as grandes indústrias. Tinha uma outra questão também do DIB a respeito do terceiro eixo, né? O DIB coloca aqui, eu não estou achando, estou subindo aqui nos pontos, mas era um questionamento a respeito se com esses indicadores a gente poderia dizer algo a respeito do terceiro eixo. Eu acho, DIB, que cada um tem que fazer uma análise bem profunda dos dados que estão obtendo, né, e de como manejar a lavoura. Pelos números que estão ali, faz sentido, né, você tem algum ganho, precisa entender se os outros pontos de logística ou, por exemplo, dificuldades como as que a gente teve nessa safra, ligadas principalmente à antecipação de moagem, né, o quanto isso impacta na realização desse manejo, principalmente pensando para a safra em andamento. É lógico que para a safra seguinte provavelmente vai ajudar, mas para a safra em andamento pode com certeza trazer algumas complicações, no meu ponto de vista, mas aí, ponto de vista, a gente tem ali uma série histórica de dados que depois podem ser melhor analisadas para que cada um tire as suas próprias conclusões, né? O que a gente tem no CTC é a consciência de que as nossas variedades, dentro do nosso pacote de recomendação, dentro do pacote tecnológico que o RTV leva até o cliente, que a nossa assistência técnica busca otimizar a produtividade, as nossas variedades vão performar tão bem no manejo tradicional quanto no manejo de terceiro eixo, desde que sigam as nossas recomendações de uso. Tem mais alguma, Natália? Mas você mesmo se pergunta aqui, eu não estou vendo essas perguntas. Eu anotei aqui, Mauro. Obrigada, viu? Bom, em relação aos indicadores de safra, vou tirar a máscara aqui. Foram feitas duas perguntas, né? Uma do Rafael, dizendo que algumas regiões, grandes perdas de plantio em estado de moagem para a próxima safra, teoricamente diminui a disponibilidade de cana para muda. Há alguma previsão de preço da tonelada de muda, né? Bom, isso acaba refletindo o mercado, né? Existe aquele custo de oportunidade entre se moer cana e se plantar, né? Então, certamente, num cenário como esse, em que qualquer cana em pé vai ser moída para gerar receita, o preço da cana muda tende a aumentar, né? Então, por isso a gente tem visto também intensificado aí o mercado de mudas pré-brotadas e mesmo técnicas de plantio com alta taxa de multiplicação para ter uma menor necessidade de cana muda, né? Cana de colmo muda. Então, certamente, isso se reflete diretamente no preço que vem a vir, não só nessa safra, mas na safra seguinte também para cana colmo, para cana que vai ser destinada para muda. Uma outra pergunta é qual o impacto dos fatores climáticos no plantio dessa safra? Bom, então, como foi na safra passada, né, o pessoal esperando as chuvas para dar continuidade dos plantios, certamente essa é muito semelhante, né? A gente está aguardando as chuvas para que a janela de plantio de fato aconteça. Então, esse é um fator crucial, né, para entender qual que vai ser esse período ótimo para a realização da atividade e na intensidade que vai ser feito. Um ponto crítico também é a questão de disponibilidade de mudas, está pegando o gancho da última questão, né? A gente teve o impacto das geadas, o impacto também das secas, então essa questão de disponibilidade de colmos também deve ser bastante crítica para essa safra. Porém, como a gente já viu, o próprio André também comentou na sua apresentação e as estimativas da Conab, é de que o plantio se mantém aí nos níveis de 1.200.000 hectares, cerca de 12% a 13% de renovação em relação à área colhida de cana. Bom, eu acredito que de perguntas em relação aos indicadores seria isso, Mauro. Acho que a gente podia já partir para o encerramento do evento.
Mas é isso daí, pessoal. Se a gente não tem mais questões, esse foi o primeiro webinar CTC, cana-de-açúcar, indicadores de safra 21-22 e perspectivas para a safra 22-23. São informações extremamente relevantes para tomada de decisão e para entendimento de como a gente toca o nosso negócio no dia a dia. Em nome do CTC, agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco e podem contar com a gente e com o nosso compromisso para o aumento da competitividade, né? Não é à toa que o nosso slogan é Plante Certezas. Nosso objetivo é levar sempre a melhor solução genética até vocês no cultivo da cana-de-açúcar. Um abraço, até mais. Muito obrigado.